Normalmente, quando os liberais abordam esse assunto, eles não costumam explicar a diferença entre Estado grande e Estado inchado. E é importante porque fica parecendo que qualquer tipo de intervenção do Estado, quanto maior é a intervenção do Estado na economia e na sociedade, pior. E não é necessariamente assim. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu falei sobre isso um pouco no vídeo passado, mas eu senti a necessidade de explicar um pouco melhor. O que é o tamanho do Estado? O tamanho do Estado é basicamente o quanto que ele intervém na sociedade, na economia, seja através do quanto ele cobra de impostos da sociedade, qual o gasto público e qual é o nível de intervenção do Estado na sociedade e na economia. Aí vai subsídios, enfim, intervenções como protecionismo e tal, tudo isso aí está junto no bolo. E ter um Estado grande não necessariamente é algo ruim. Se eu tenho um Estado que arrecada muitos impostos, mas usa a maior parte desses impostos para investir em educação, ciência, infraestrutura, segurança, eu tenho um cenário negativo aí? Não. Mesmo que o Estado tenha mesmo que a arrecadação de impostos seja elevada em proporção ao PIB, porque o Estado está gastando com coisas que trazem retorno para a sociedade em bem-estar e retorno em crescimento econômico. O problema é quando o Estado resolve gastar em coisas que não trazem retorno para a sociedade. É quando o Estado é ineficiente. É aí que se chama de Estado inchado, que é o caso do Brasil. Eu vou deixar de lado aqui algumas coisas que precisam de um debate muito mais complexo, que é nível de protecionismo, políticas como subsídio e tal. Eu vou deixar um pouco isso de lado e eu vou falar aqui de tamanho da máquina pública e burocracia. Tamanho da máquina pública, qual deve ser, qual o correto? O correto é assim, claro que não tem como você botar uma medida certinha e dizer esse é o tamanho ideal da máquina pública para a sociedade brasileira e tal, mas tem parâmetros que a gente tem como identificar. O tamanho da máquina pública deve ser o suficiente para garantir o bom funcionamento dos processos. Se é maior do que precisa, aí nós temos uma ineficiência, aí é quando o Estado começa a ficar inchado, que é diferente de Estado grande. E aí nós vamos aos dados, né? Tem um relatório do Banco Mundial, o Doing Business, que mede a facilidade para se fazer negócios, que ele pega uma série de dados ali que envolve burocracia, complexidade tributária, enfim. Eu vou deixar um link aqui para vocês verem em detalhes o que é que avalia esse relatório. E o Brasil está na posição, pelo menos de acordo com esse último que saiu em 2022, na posição 124 de um ranking de 190 países. Então, fazer negócios no Brasil é extremamente complicado por conta de uma série de fatores de burocracia, tanto em relativo a quantidade de etapas para se realizar procedimentos, quanto relativo também à complexidade de certas legislações, como no caso da legislação tributária. E isso evidentemente representa uma barreira para a entrada de investimentos no país, né? Uma multinacional que quer vir para a América do Sul, ela faz uma comparação, eu posso ir para o Brasil, mas também posso ir para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile e tal. Qual é o melhor ambiente de negócios, onde eu vou ter um custo menor para produzir? E aí é importante lembrar, esse custo menor não é apenas o custo da mão de obra, né? A burocracia representa um custo para quem está investindo. Quanto mais tempo você leva para realizar procedimentos, isso representa um custo maior para o investidor. Não apenas o tempo, mas inclusive o risco jurídico. Se eu tenho uma legislação que não é muito clara, uma legislação complicada, existe um risco maior dessa empresa perder processos. Então, isso entra como risco jurídico. O risco para quem está investindo é custo. Então, tudo isso aí, toda essa complicação, todas essas barreiras jurídicas que o país possa vir a ter, possa vir a oferecer para o investidor, tudo isso aí representa, trocando em miúdos, na hora de botar o dinheiro lá, isso é custo. E aí quando a gente fala de folha de pagamento, o cenário aqui é pior ainda, porque o Brasil ele tem o pior cenário possível nesse aspecto. Eu vou deixar aqui na descrição um link, porque eu fiz um vídeo especificamente sobre isso. Eu vou deixar dois, na verdade. Eu falei sobre a folha de pagamento total e falei sobre o gasto com o judiciário em específico, que é a pior parte. Enfim, o vídeo tem um tempinho que eu fiz, tem uns 4, 5 anos que eu fiz, mas o cenário não mudou quase nada, então serve para os dias atuais.
E por que nós temos o pior cenário possível? Porque o Brasil tem uma baixa quantidade de servidores públicos, isso em termos proporcionais, vocês vão ver lá no vídeo, porém um gasto elevado. Então assim, por que esse é o pior cenário possível? Porque se a gente gastasse muito, porque tem muita gente trabalhando no serviço público, pelo menos isso iria garantir uma melhor qualidade do serviço. Porque tem muita gente trabalhando, tem muitos funcionários, mas não. A gente tem uma baixa quantidade e um gasto elevado. Ou seja, temos uma ineficiência gigantesca. Isso dificulta muito, inclusive, a margem de manobra. Porque como que você vai aumentar a quantidade de funcionários se você já gasta muito? E ao mesmo tempo, como que você vai conseguir politicamente reduzir o gasto com o funcionalismo público? É muito difícil, porque vem as greves e tal, cada categoria vai defender o seu, né? E aí a pessoa pode dizer assim, mas tem como definir qual é o tamanho ideal da folha de pagamento para os funcionários públicos e tal? Tem como traçar um risco e dizer aqui é o ideal, acima disso tá demais e abaixo disso tá de menos e tal. Claro que não tem como traçar esse risco, mas tem parâmetros que nós podemos utilizar para saber se nós estamos sendo ineficientes ou não. Por exemplo, a diferença salarial do setor privado para o setor público, considerando a mesma função. Aqui no Brasil, principalmente quando se trata de servidores federais, existe uma diferença muito grande, ali chegando a 90% de diferença. E por que isso é uma ineficiência? Porque, olha, o servidor público ele é pago com impostos arrecadados do setor privado, né? Então é o setor privado que paga o serviço público através da arrecadação de impostos. Então não pode haver essa discrepância. E inclusive quando tipo assim, considere o seguinte: se para a mesma função o setor público está pagando 30% a mais do que o setor privado paga, isso já garante que os melhores profissionais serão contratados para o serviço público, porque está pagando mais do que o setor privado e ainda tem o benefício da estabilidade. Então, mas se você resolve pagar muito a mais, em vez de 30%, você paga 70% a mais, 80% a mais, tudo isso é excedente, tudo isso aí é ineficiência, porque isso não vai trazer nenhum retorno para a sociedade. Porque você, com 30%, né, eu estou falando assim, claro, né, só para ilustrar, porque você com 30% você já garantia os melhores profissionais. Se você não paga 30% e você paga 70%, 60% a mais, isso tudo aí, essa diferença aí é ineficiência. Não traz nenhum retorno para a sociedade. É excesso, né? Quando o Estado ele se torna inchado. Então é isso, quando o tema for tamanho do Estado, a gente deve separar as coisas. Tamanho do Estado não é necessariamente um problema. Está gastando como? Está sendo grande como? O que é realmente o problema é o Estado ser ineficiente, é o Estado ser inchado. E esse é o caso do Brasil. Quando se fala de burocracia, é mais fácil resolver. Inclusive, nos últimos anos tem dado uma melhorada. Teve aí a reforma trabalhista, 2020, salvo engano, teve a PEC da liberdade econômica, que diminuiu o tempo para a abertura de empresas, mas já tinha sido feito algo no governo Temer também, salvo engano, né, nesse aspecto. Deu até uma melhorada nos últimos anos, embora a gente ainda esteja numa situação muito ruim. Essa é a parte que é mais fácil resolver. A parte da folha de pagamento, principalmente quando se fala da folha de pagamento do judiciário, que é um troço assim bizarro, assim, isso no Brasil é muito difícil resolver por questões políticas. Quem é que vai bater de frente com o judiciário? Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações. É isso.